Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Muito bom dia, eu sou o economista Reinaldo Café, seja muito bem-vindo à edição 141 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Também o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bom dia, nossa grande audiência. O assessor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia, amigos. Só liga o microfone, por favor, Kleber. O Kleber precisa ligar aqui o microfone, estava desligado, agora sim. Fala o seu bom dia, Kleber. Bom dia? Não deu certo. Tira ele do... Bom, enquanto isso eu vou apresentar o nosso convidado, né? Bom, agora deu certo. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. E o nosso convidado de hoje é o presidente do MDB local, o Rodrigo Mandalite. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por atender nossa reportagem, está conosco aqui. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, Kleber, bom dia, Jabur. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês, viu, nessa manhã. Vamos falar da política nacional, estadual e local. Vamos começar com a política local. Bom, Rodrigo, o jornal trouxe há pouco tempo, né, um olhar, né, sobre a relevância do MDB hoje dentro do contexto da base do governo, né? O jornal elencou que tem ali alguém ligado ao MDB na Secretaria de Educação, né, na CEPLAN, também no esporte, no PROCON, na presidência da Câmara com o Marquinho, na liderança da prefeita lá na Câmara com o Bussola, que além disso acumula a Comissão de Economia na presidência, a Comissão de Ética foi eleita essa semana e também dos Direitos Humanos. O Lozila, que inclusive trabalha contigo, né, na Comissão de Justiça, e o Dai, que tem o Purini, que vai ser o primeiro cavalheiro da cidade, né? Deu sorte aí de estar no lugar certo, na hora certa. Isso aí é uma estratégia, né? Porque você é um empresário que, ao longo da vida, foi um estrategista para chegar onde você está. Fez parte aí de todo o enredo construído para esse apoio ao governo municipal? Bom, Café, vamos lá. Meu pai sempre dizia, né? Rico, macho, valente, não se desmente. Então a gente começa assim. Mas assim, tem algumas questões, por exemplo, educação. Educação é uma indicação da prefeita, técnica. O Walter Vicione é um conhecedor da educação, vem da educação, tem história na educação. Coincidentemente, ele é filiado ao MDB. Portanto... Você não foi consultado? Não fui consultado e com o currículo do Walter a gente não tem o que dizer, né? O Dai, sem dúvida nenhuma, o Renato está lá, é um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que está trabalhando muito pela cidade e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a solução dos problemas da água da cidade, não é? Onde mais você falou? CEPLAN, a Rafaela CEPLAN, a Rafaela é uma funcionária de carreira, né? Ela não é do MDB, é uma funcionária de carreira. O Renato estava lá e, tecnicamente, a Rafaela é muito competente e tem condições de tocar a CEPLAN. Então, portanto... Barude no esporte. Barude no esporte. Barude é um grande amigo, um competente, porque ele já tem uma história do esporte, mas não é indicação do MDB. O PROCON, o Dr. Hudson. PROCON é uma indicação do Sandro Bussola, que é do MDB. Perfeito. A presidência da Câmara... Presidência da Câmara é disputado pela própria Câmara. Dentro do MDB nós tínhamos o candidato que era o Marquinho. E que emplacou. E que emplacou. Liderança da prefeita, o Bussola assumindo 3 outras comissões. Eu costumo dizer o seguinte, com todo respeito aos outros líderes, mas o Sandro é um líder de verdade, né? O Sandro hoje faz o papel de líder da prefeita, defendendo nos assuntos que precisa ser defendido. E o Lozila na Comissão de Justiça? Lozila na Comissão de Justiça, é um advogado, mestre em Direito, que tem total condições de ser o presidente da Comissão de Justiça. Jabur. Rodrigo, e quanto ao governo como um todo, a prefeita começou esse segundo mandato tentando dar mais agilidade, tentando passar uma ideia de dinamismo, já falando de uma série de projetos que vem por aí, já mandou mais de 10 projetos para a Câmara Municipal e também tem, assim, tentado mostrar que quer mais diálogo, que quer uma relação mais harmônica, não só com a Câmara Municipal, que é o principal poder, mas também com a imprensa e com outros atores aí do cenário político. Como é que você está vendo esse início e até esse perfil mais empreendedor, mais no sentido de conciliar,
também um pouco com a tua Com a minha ideia, visão de sem política, dúvida, né? Sabe por quê? Porque a gente precisa construir um futuro melhor para a cidade. E sem o diálogo, sem a conversa, sem estar próximo de vocês, sem estar próximo dos vereadores a quem vão legislar, não tem condições de você fazer gestão. Né? Na minha empresa, na empresa privada, se você não estiver próximo dos seus líderes, se você não estiver próximo das pessoas, você não consegue fazer. Você imagina publicamente isso. Né? Então, é super necessário este relacionamento, ter boa relação com a Câmara, ter boa relação com os órgãos de imprensa, né? Para que a gente consiga, Jabur, ter uma cidade, começar essa cidade a evoluir de uma vez por todas. Ela teve 4 anos de brigas, de um monte de seio, um monte de situações que a cidade parou, literalmente. Nós tivemos aprovação agora na segunda sessão da Câmara, se não me engano, de 20 e poucos projetos que estavam parados, né, por N motivos, né? Então, quer dizer, eu acho que o diálogo é a melhor maneira de você conseguir ter sucesso na política. Agora, você é um empreendedor de sucesso no seu ramo. Tentando ser. No seu ramo, a sua empresa é uma das principais do país. Não faltaria, dentro dessa lógica que você acabou de expor, de pensar uma cidade mais progressista, pensar maior, pensar de forma mais ousada as ações de governo, pensar em coisa grande. O que tem de grande aí são demandas antigas que têm que ser resolvidas, esgoto, drenagem, etc, etc. Mas eu digo assim, em termos de desenvolvimento, em termos de tornar essa cidade de novo bem falada por aí, atraente, mais atraente do que é? Sem dúvida, eu acho que a gente passa agora por alguns passos importantes, que é o LOAS, o plano diretor, que nós vamos ter que discutir a cidade de uma forma... e eu tenho uma visão desenvolvimentista, a Suelen também tem esta visão, de a gente precisa abrir essa cidade. Ela não tem mais condições de deixar como ela está hoje. A gente não consegue trazer uma indústria, a gente não tem esgoto tratado, a gente tem problema de água, a gente tem problema em todo lugar. Então a gente precisa corrigir esses problemas e abrir a cidade. Esse é o meu pensamento. Eu fui a Brasília na segunda-feira e fui com o João Cury. João Cury é deputado federal, um grande amigo, nós somos no mesmo avião, fomos conversando. Decolamos de Botucatu, né? Botucatu tem um grande aeroporto, que ali a vocação para aquela região é você fazer oficinas de grandes aeronaves ali em Botucatu. Você tem a mão de obra que tem a Embraer, né? Você tem aqui Bauru. O aeroporto de Bauru, não adianta a gente pensar em passageiros nós não vamos conseguir isso daí. O que nós vamos conseguir, e tem que ter representatividade estadual para isso, regional, é ter um aeroporto de cargas. A nossa região é para isso. Nós temos ferrovia, nós temos hidrovia no fundo, que é Lençóis, que é Pederneiras, nós temos Porto Seco, e nós precisamos ter representantes locais e regionais para a gente brigar lá no governo do estado para conseguir isso. Sem representatividade nós não vamos conseguir absolutamente nada. Agora, Rodrigo, não falta... Por exemplo, você pegar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tivemos 7 secretários. Eu, quando indaguei a prefeita, ela, não, é normal trocar. Não é normal trocar de nome. Claro que tem uma sustentação na secretaria, mas cada vez que alguém chega, parece que está começando do zero. E nós não temos, por exemplo, identificação de clusters regionais. Nós não temos liderança regional para equacionar esses problemas que você acaba de falar. Nós somos omissos. Se nós pegarmos os 39 municípios da região administrativa de Bauru, o PIB dessa região, 40% é Bauru. Nós não fazemos protagonismo nenhum. Ficamos 4 anos discutindo questões internas, uma birrinha daqui, de lá, estica daqui, inclusive o próprio município, que começou esse ano, apesar da fala do Jabur, de que vai ter harmonia. Essa semana teve um boletim de ocorrência porque 6 vereadores não conseguiram entrar para fiscalizar um local que está dentro da lei. Então parece assim, a oposição, o rigor da lei, aos amigos tudo, né? E quanto isso acontecer, Rio Preto vai bombar, Ribeirão Preto vai, Araraquara vai. Diálogo, né, Café? Sem diálogo a gente já começamos mal, né? Fazendo boletim de ocorrência. Eu não fiquei sabendo desse. Eu estava em Brasília. Segala foi junto com a Estela, que foi junto com o Natalino, que foi junto com o Marcinho. Olhar aqueles problemas do material inservível lá da Funprev, que, por um erro do presidente anterior, doou sem passar pela Câmara. Eles foram fiscalizar isso, o doutor Segala. Normal. Barraram, tiveram que fazer um boletim de ocorrência. Quer dizer, que diálogo é esse? Neste aspecto, eu estaria lá esperando eles para essa visita em conjunto. Acho que é mais ou menos por aí, esse é o diálogo. Com relação à Secretaria de Desenvolvimento,
Hoje, de fato, não é porque é um amigo, mas nós temos uma pessoa que está fazendo o papel efetivo de um secretário de desenvolvimento, que é o Jurandir Posca. Uma pessoa que eu ando no meio dos empresários e estou ouvindo falar muito bem do Jurandir, que ele está indo às empresas, está tentando resolver os problemas antigos e trazer novas empresas. Mas não tem um modelo de desenvolvimento implantado. Mas precisa são ser ações desenvolvido pontuais, isso. né? São ações, mas tudo bem, mas pelo menos tem um início, né, Café? Tudo na vida a gente tem que começar para... Sem dúvida nenhuma que tem que ter um depois de 4 anos... Mas tem que ter. Se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai andar para frente. Então a gente tem que olhar para frente e para o futuro. Essa é a minha opinião. E olhar também o foco que o Jurandir vem implantando. Hoje, por exemplo, eu tenho uma visita junto com o Jurandir numa grande indústria em Bauru que quer expandir em Bauru. Nós estamos falando aqui de mais 1.000 empregos na cidade. Agora, a gente tem um problema também com relação ao emprego. A mão de obra está muito difícil. A gente tem principalmente em Bauru e região, não é? E no Brasil também, porque a gente tem um grande competidor hoje, que é o Auxílio Família. Isso é um grande competidor. Bolsa Família. O Bolsa Família, perdão. Não é? Então hoje a gente compete com o Bolsa Família. A pessoa prefere ganhar e ficar em casa. E isso está difícil a mão de obra. Então essa é uma preocupação de nós empresários também, né? A cidade precisa desenvolver, precisa abrir, precisa... Eu tenho uma visão, por exemplo, naquela parte do aeroporto ali se a zona de distrito, nesse novo plano diretor, abrir tudo, indústria para lá, barracões, produções, e aí você vai conseguir trazer mais pessoas para Bauru, mais empregos para Bauru. E o nosso segmento, no caso, vai ser melhor ainda, vai ser melhor beneficiado. Precisa combinar com a Rede Voa, porque eu tive reunião com ele pela Associação Comercial há 3 anos, levando essa proposta e simplesmente não saiu do papel. De novo, eu vou insistir na questão de representatividade. Se nós não tivermos pelo menos um deputado estadual e um deputado federal, nós vamos ficar discutindo há 10 anos. Kleber. Ô, Mandalite, por falar então você acaba de falar de representatividade de deputado estadual, deputado federal, a formação de alianças e composições, ela será um dos fatores decisivos para Bauru conquistar uma cadeira de deputado na eleição do ano que vem. Porque os votos se concentram e aí sim se consegue atingir o número mínimo de votos suficiente. Isso se consegue dialogando muito antes das eleições. Com isso se consegue dialogando já. Então, gostaria de saber se o partido, se o MDB já começou a conversar e se já começou, quem é que está nessa lista de possíveis aliados e se você realmente é candidato. Kleber, veja só, a política terminou a eleição passada, já começou outra eleição, né? Eu estou num momento assim da minha vida muito importante, estou chegando no 50, né? E milito na política há muito tempo, desde o lado de trás, e no MDB eu estou há mais de 12 anos. E é um partido muito forte, é um partido que tem militância de fato, tem representatividade, e o MDB sempre abriu mão para outros candidatos aqui em Bauru e região lançarem candidato, né? Chegou um momento na minha vida pessoal e na vida do MDB local que o MDB precisa ter candidato. Eu não posso mais não colocar o meu nome à disposição, não é? Chega um momento e fala, pô, Mandalite, você está fazendo o quê, cara? Você não é candidato a nada, você só quer ficar na articulação, só quer ficar em cima do muro. Cara, não. Então eu preciso ter posição. Sem contar essas questões, eu tenho também a questão do meu segmento, que é a recuperação de crédito. Hoje eu tenho a honra de presidir o GEOC, que é Gestão de Excelência Empresarial em Cobrança, que é o instituto nosso, que isso abrange nacionalmente. E o nosso segmento hoje passa por uma reestruturação muito grande. Nós temos um momento de regulamentação que nós vamos passar pela frente, né? Essas ligações indesejadas, que hoje todo mundo coloca a pecha no nosso segmento, e não é o nosso segmento, né? Aí é uma outra discussão, acho que cabe um outro programa nós falarmos sobre isso. Então, quer dizer, hoje o MDB tem candidato, eu coloquei o meu nome à disposição para o nosso grupo político, para a presidência estadual e para a presidência nacional. E aí vai depender de articulações, eu acho que é um pouco mais em âmbito estadual e até nacional, esta posição nossa de a gente tentar
construir uma candidatura que tenha o mínimo de candidatos possíveis para que Bauru e região tenha efetivamente um representante aqui. Esse é o diálogo. E o seu nome, você é candidato? Eu sou candidato. E houve um anúncio de que, na aproximação sua com o Executivo, a prefeita Sueli apoiaria o seu nome. Mas aqui na entrevista ela disse que eu nunca disse que seria exclusivo e ela já pré-lançou a candidatura, e aí vai depender os cargos, né? E o Cury confirmou isso, da Lúcia Rosim, provavelmente federal, e tem o Júnior Rodrigues, que é do partido dela, e também o Pradinho, que é do partido dela, né? Tem o Pradinho, tem o ex-prefeito de Botucatu, tem vários outros candidatos. Não, mas eu estou falando do colar o nome dela com quem? Você tem um acordo para isso? Porque ela disse que não deu exclusividade. Veja, Café, eu não sei até onde o voto transfere. Se o voto transferisse, a gente teria muitos outros candidatos que não foram eleitos hoje no cargo, né? Eu tenho conversa sim com a Sueli de ter um apoio. Eu acho que ela cumpre tudo aquilo que ela combina. Então a gente tem esse acordo, talvez uma dobrada. Agora, efetivamente, a gente tem que respeitar a posição do Júnior, né, de ele querer ser candidato. Eu também sou candidato e tenho essa pretensão, mas o Júnior é uma pessoa que eu gosto, que eu respeito, mas a gente precisa pensar de novo na cidade. Eu não conversei com o Júnior ainda sobre isso, de a gente pensar, tem outras eleições mais para frente, a gente pode somar em vez de... Ele eventualmente abrir mão por um projeto maior. Por um projeto maior, sem dúvida nenhuma. Assim, é que eu não consigo mais abrir mão, porque até hoje eu abri mão. E quando você fica abrindo muito mão, pô, os caras, o Baleia vem e fala, pô, Rodrigo, toda hora eu tô abrindo mão, uma região importante, uma região que precisa de representatividade. A gente fica aqui, ó, agora vai vir bastante pré-candidatos aqui, passar a sacolinha, 100 mil de emenda, 50 mil de emenda, pega um vereador ali, pega um vereador aqui, e vamos viver. E a nossa cidade tá parada. O Bauru é o polo de desenvolvimento regional, não é? Então a gente precisa, de fato, ter representatividade. De novo, com relação à Sueli, eu acredito que ela, em Bauru, me apoie. Agora, tem todas as regiões, né? Você tem Botucatu, que eu tenho uma parceria com o João. Você tem o Estado, São Paulo, eu tenho relacionamento. O segmento nosso, nós estamos falando hoje, no Estado de São Paulo, de quase 200 mil pessoas. Seria para deputado estadual. Estadual. Então, quer dizer, a gente mais ou tem menos o Carlos Braga fez na época, né? Que era pulverizar, né, a sua questão e não saiu só dependendo do Bauru. O Jabor tinha uma questão sobre esse tema, é isso? Mais um comentário até do que uma pergunta. Aí mata o gordinho. Para quem está nos acompanhando, a Jéssica está trazendo aqui o nosso cafezinho acompanhado de um pão de queijo. Puxa, que delícia. E, muito portanto, obrigado, viu, agora virou efetivamente o café. Estava só na política. E é um momento ostentação nosso, porque tomar café hoje é para poucos. Antes era só café ou com política. Café Jabor. Agora café com política e queijo também, né? Queijo, do pão de delícia. queijo. Minas Gerais aí. Rapidinho para a gente ir para o intervalo. É só um comentário, porque a corrida eleitoral para o ano que vem já começa com essa contradição da racionalização de candidaturas em Bauru, que sempre foi discutido em todas as eleições anteriores, né? Você mesmo defende isso, uma racionalização, um entendimento, e justamente no núcleo do poder é onde começa a pipocar o maior número de candidaturas. Então a prefeita, ela precisa de fato assumir uma postura e deixar isso claro muito antecipadamente, para que as coisas caminhem nessa direção da racionalização. Sair do projeto de poder do núcleo familiar e ir para um projeto de pensar na cidade. Mas deixa eu falar, eu entendo a posição dela. Ela é presidente de partido. Todos os presidentes de partido, até lá na frente, vão colocar candidatos. A gente é meio que imposto isso. A gente tem que colocar isso, porque senão fica difícil para quem é dirigente partidário. Eu entendo o que ela está falando, mas eu acho que essa é uma discussão um pouco mais em cima, um pouco mais em São Paulo, um pouco mais nacional entre os presidentes nacionais dos partidos, que eu pretendo conversar. Eu me dou bem com o Kassab, me dou bem com o Baleia, me dou bem com vários outros candidatos, vários outros presidentes de partidos, né? E assim, a construção disso, ela começa dentro de casa. Então é isso que tenho conversado com o Raul, vou falar com o Meira, vou falar com os possíveis pré-candidatos. Gente, vamos somar. Eu acho que este é o momento. Vocês me ajudam a fazer essa gestão. Qual que é o problema? Vamos somar. Acho que chegou o grande momento.
né? Vamos discutir um plano diretor agora, vamos abrir. Tem o Paulo Scaff voltando na Fiesp no final do ano, que é uma possibilidade grande, existe isso, né? Poxa vida, a gente tem trânsito, a gente tem condições de ter um desenvolvimento grande para a nossa região. Agora, sem força política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Recebemos nesta edição o Rodrigo Mandarite, ele que é presidente do MDB local. Jabor. Estou recebendo aqui uma pergunta do nosso editor de política, o André. repórter, o André. André é terrível, o André é terrível. Pode esperar. Ligadaço aqui no programa, um abraço para o André. Abraço, André. A pergunta do André. Rodrigo, o doutor Ulisses Guimarães, presidente que o Brasil perdeu, que inclusive dá nome ao prédio da Câmara Municipal, tinha uma frase muito consistente sobre política. Ele dizia que não se pode fazer política uterina em benefício de parentes e que o bom político é um mau parente. Apesar disso, o MDB integra um governo cuja chefe, a Suelen, acaba de nomear a mãe para uma secretaria. Você concorda com Ulisses ou acredita que essas máximas já não valem mais? Lembrando que vai ter também um marido no DAI. Eu sou muito apegado a serviços entregues, né? Essa questão de empregar eticamente talvez não seja legal, mas você tem que entender o que a pessoa te entrega. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão, Renato, que o Renato é o cara de seguros e resseguros no Brasil, preparadíssimo. E se eu tivesse um cargo público, eu contrataria o Renato para resolver o problema, por exemplo, da Funprev, da Funcraf. Funprev. Renato, seu irmão. É competente, entrega, conhecedor. Por que não? E a dona Lúcia tem esses quesitos? Eu acredito que sim. Café. Por que não? Ela não está trabalhando, você está acompanhando o trabalho dela? Não, eu só estou perguntando do currículo, porque a pré-condição não é tentativa e erro, Rodrigo. Deixa eu falar uma coisa, o papel não demonstra nada. O que demonstra é a capacidade de entrega. Eu tenho gente na empresa que não tem um papel tão grande, assim como o meu não é tão grande, mas a gente entrega serviço. Então a gente precisa dar um período para avaliar se efetivamente a dona Lúcia entrega ou se a dona Lúcia não entrega. E você tem a meritocracia para avaliar essas pessoas. Assim a gente faz a iniciativa privada. É que na iniciativa privada, diferentemente do setor público, você contrata alguém que não está entregando, você demite na hora. Perfeito. O seu irmão, você está falando dele porque tem um histórico que você conhece. Nós não conhecemos o histórico da Lúcia. Mas a Sueli conhece. Dentro dessa área, É. ela é bispa, ela só teve o Fundo de Social de Solidariedade, nada além disso. Mas aí são opiniões diferentes que a gente tem que respeitar. Eu respeito a sua e você precisa respeitar a minha, concorda com isso? Sim. Eu acredito É que as comparações são tudo fashion. Tudo bem. Eu acredito que ela vai entregar um bom trabalho. E se ela não entregar um bom trabalho, eu tenho certeza que a filha dela, gestora pública, ela vai tirar a filha dela de lá, não tenho dúvida disso. A mãe, né, perdão. Em administração tem um princípio, nunca contrate alguém que você não pode demitir. Mas tudo bem, cada um tem os seus mantras. Cada um tem os seus mantras, exatamente. Kleber. Rodrigo, seguindo ainda uma observação em relação à candidatura, a questão que é o tema, né? Nós já estamos aí nesse ano pré-eleitoral, então é um assunto que já começa a esquentar bastante. Nós tivemos lá atrás, eu me lembro da época do Rodrigo, que ele tinha vários candidatos que ele acabou apoiando, então ele saía em Santinho com diversos candidatos aí, que as pessoas se surpreendiam com a presença dele, de repente em cada esquina acontecia isso. Hoje, e principalmente quando o chefe do executivo está bem, os candidatos se aproximam porque há sempre uma possibilidade de votos por indicação, por transferência, por apoio. No caso aqui da Suelen, né, nós estamos falando que existem outros candidatos, então há a possibilidade dela estar com mais de um. Isso que eu queria saber, se você aceita, por exemplo, um santinho, ela com você num santinho, ela com outro do candidato a estadual em outro do santinho, como é que seria isso? Ou você topa isso? Você topa essa divisão, esse compartilhamento? Uma vez tomada a decisão que nós temos 10, 15 candidatos, isso faz parte da política, eu tenho que entender e respeitar isso. Por isso que o meu trabalho não é somente em Bauru e a região de Bauru. Eu vou defender a nossa região. Eu sou candidato hoje pela nossa região. Porém, eu vou buscar voto em São Paulo, eu vou buscar voto em outras cidades, que não adianta eu só ter voto aqui, eu saio daqui com
com 30 mil votos eu não estou eleito, eu preciso sair daqui com 50 mil votos, mas eu preciso ter 5 mil votos em São Paulo, eu preciso ter 1.000 votos em Agudos, então quer dizer, é uma candidatura em âmbito estadual, você tem que pingar votos em todo o estado de São Paulo, e o GEOC, ele projeta a gente em termos de Estado. Nós estamos falando de 200 mil pessoas dependentes do emprego do nosso segmento. E o nosso segmento também precisa de muita representatividade. Nós precisamos de legislação para regulamentar o nosso segmento. Que hoje é como se fosse... Eu saio na rua e eu me sinto um bandido. E eu não sou um bandido. Muito embora muita gente fala, né? Mas eu não sou um bandido, né? Então, esses excessos de ligações, essas questões... Hoje, para uma pessoa ligar, basta ela ter um CNPJ, ela vai lá nas empresas de telecom, ela compra um canal, nesse canal vem 500 números, eu tenho uma pizzaria, um exemplo aqui, né? Eu engato um robocal lá e saio disparando e vendendo pizza. E eu virei um call center, mas eu não sou um call center. Eu tenho um robô fazendo ligações em excesso para todo mundo. Então, quer dizer, a gente precisa regulamentar isso. Então, o meu segmento também está abraçando essa candidatura. Isso é importante. Realmente, é isso que você colocou, é interessante. A gente tem até discutido, falado aqui. Você tem, então, uma candidatura geográfica, que é uma candidatura de Bauru, no caso, que é a sua base, e você vai ter também uma bandeira, você vai ser também um deputado temático. Isso realmente soma bastante. Soma, sem dúvida nenhuma. Se eu levar a bandeira do segmento, aí é bom. Existe também outras dobradas, se ali na frente a dona Lúcia efetiva for candidata, que deve ser candidata, a gente faz uma dobrada em Bauru, vê outras cidades, fazemos outras dobradas. Tem dobrada com o João Cury. O João Cury fez um trabalho na Coab de São Paulo agora fantástico, fantástico. Foi um dos grandes precursores das casas que deu eleição para o Ricardo Nunes. Foi uma discussão, uma disputa muito firme lá. Então, quer dizer, a gente tem, desde que o partido efetivamente coloca, como fala, você vai ser o nosso candidato da região, a gente tem capilaridade no estado inteiro. Você dobraria com o Pradinho lá de Lençóis também? Já conversou? Não. O Pradinho deve ser estadual, né? Estadual. Ah, não, é verdade, desculpa. Os dois desculpa, estaduais. É verdade. Como é que é? Não, é verdade. Como é que Veja só, você lança o Pradinho em Estadual. Lençóis, você lança como é que chama o ex-prefeito de Botucatu? Pardini. Pardini é um baita de um cara. O Pradinho está trilhando o mesmo caminho que você. Ele vai assumir agora a regional da Federação das Associações Comerciais. Aham. São 17 associações, né? Aham. Quem já foi presidente de entidade pode ser eu, poderia ser candidato a vice da FACESP aqui na Aham. região. Ele está fazendo o mesmo caminho que você. Ele vai Então. usar o nicho que ele tem interferência, porque ele foi presidente da Associação dúvida. Comercial de Lençóis, ele Sem vai dúvida. ser, e é candidatíssimo. Então, eu não conversei com ele sobre isso, acho que a gente precisa construir uma região mais forte. Se ele for candidato, tiver chance de eleição, muito que bem, seja bem-vindo e tomara que seja eleito. Se nós fizermos 2, 3 candidatos, é excelente. E nesse aspecto, Rodrigo, como é que está o seu trânsito com o Kassab e também com a cúpula do Tarcísio? Haveria aí uma composição para você também ter o apoio desses? Porque o Tarcísio certamente, né, tirando qualquer problema do federal, ele deve ser candidato à reeleição, né? O Cury mesmo comentou conosco semana passada, ele iria para a candidatura à presidência se ele tiver certeza que ele é o único que vai ser construído. Caso contrário, ele vai tentar a reeleição e ele teve 60% de preferência dos votos, ele tem uma posição conservadora em relação à política. Sem dúvida. Qual que é a sua costura aí com o governo do Estado? Veja, eu me relaciono bem com o Kassab, com todos os outros partidos, tem convite para ir para outros partidos, fico feliz por isso. E de novo eu vou falar na mesma questão, a gente precisa se unir pela nossa região. E aí a gente precisa estar despido de vaidades, cara. Chega uma hora que eu, Pradinho, Meira, Estela, Borgo, entre o Raul, enfim, eu já tenho conversado com o Raul. A gente precisa chegar uma hora e falar, moçada, é pela nossa região, né? E aí a conversa tem que vir de São Paulo e até de Brasília, falou, lá nós temos que ter essa pessoa como candidato. E existe esse tipo de conversa Agora, politicamente. Rodrigo, você não acha que o fundo partidário, o fundo eleitoral tem atrapalhado isso? Porque com a irrigação de dinheiro que tem,
a gente tem sempre a impressão que esses partidos lançam candidatos para alçar um voo maior para conseguir uma coisa menor. Então você lança um nome, aí o cara emplaca 15, 5 mil, 8 mil votos, ele fala, bom, agora eu sou candidato a vereador. Candidato a vereador, isso. Esse é um problema, não é? Esse é o problema. Você vai ter uma barreira aí, né? Na minha opinião, é isso aí. O cara tem voto, vereador, puta, agora eu vou ser candidato a deputado. Vou receber X reais de fundo lá e você. Então, não isso tem é o que perder, né? No meu caso, quando presidente do MDB, o MDB me deu 50 mil. Pra eu fazer 3 vereadores. O resto foi do meu bolso, declarado, tudo bonitinho, certinho. Então, quer dizer, essas questões de fundo é uma questão bem complicada. Que você, por 10 mil, 100 mil, 50 mil, você se lança candidato. Se eu tiver 1000 votos, ok. Se eu não tiver 1000 votos, ok também, tá tudo bem. Me projetei para a próxima eleição. Isso é uma até coisa mesmo que... para o vereador, porque ele não tem o que perder, né? Ele pede licença e volta depois. Isso, Café, é uma coisa que eu particularmente não concordo. Eu não concordo. Eu sou a favor do fundo eleitoral para você disputar com chance de eleição. Agora, eu colocar meu nome só por causa de fundo eleitoral, puta, é uma coisa que não me apetece. Que você está numa outra posição como empresário, mas esse pessoal que virou meio de vida, né? Tem gente que virou meio de vida. Se realimenta desse processo. Jabur. E quanto ao governo federal, você falou do Tarcísio, né? A gente falou aqui um pouco. Como é que você tem visto o desempenho do governo federal? Como é que vai ser o seu discurso em relação à política de forma mais ampla? Sinceramente, Café, o Jabur, perdão, um desastre. Um desastre, acho que o governo federal hoje não acerta a mão. Nós temos um problema forte na economia. A gente tem um problema forte... geração de emprego a gente não tem porque substitui com Bolsa Família, né? E a informalidade cresceu. Só vou dar um número, são cresceu. 20 milhões, bateu o recorde em dezembro, 20 milhões de famílias que recebem numa média de R$ 618 por mês, impactando cerca de 80 milhões de brasileiros. E aí, óbvio que não tem aquela regra mais de que se tiver emprego perde o auxílio, mas eles fazem a conta da renda per capita. Mas se ele tiver um filho, aumenta um pouco, não é isso? Aumenta um pouco. E aí vem o tal do pé de meia e tudo mais. Então, o Rodrigo está coberto de razão. Até tem mascarado as taxas de desemprego. Sem porque dúvida. A pessoa... Vai para a informalidade. 39%. São 40 milhões de brasileiros, dos 103 milhões que estão no mercado. Bolsa Família, junta né? com o Bolsa cara Família. faz bico, complementa a renda. Isso, acabou. Mas e não quer isso. trabalhar. Não Então quer isso é muito complexo. Isso é uma coisa que a gente precisa... Eu não sou a favor, eu não sou contrário ao Bolsa Família, mas tem que ter critérios. Tem que ter regras pré-estabelecidas. Entrada e saída. Exato, se tiver prazo senão... de entrada e saída, resolveu o problema. Você imagina quantas pessoas falecidas que estão nesse plano aí. Não é? Então você precisa ter regra para isso. Eu acho, com todo o respeito que eu tenho ao ministro o Haddad, ele não está no lugar certo. Infelizmente, ele não está. Ele é político, ele não é técnico, como nós tínhamos o anterior, que é muito competente. Então a gente precisa... Paulo Guedes. O Guedes. Então a gente precisa... e aqui eu não estou falando que eu sou PT, que eu sou Bolsonaro, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo tecnicamente do que a gente, empresariado, sente. A oneração agora... inclusive esse do seu setor. Tá no meu direto, setor, a né? oneração está me atingindo direto. Eu tive um acréscimo nas minhas contas de impostos de quase R$400 mil. E esse dinheiro é despesa, na margem. É problema isso. Não é? Agora, eu poderia pegar este valor e destinar aos meus colaboradores, que eu preciso reconhecer e pagar eles melhores. Não é? Mas eu não consigo fazer isso. Então é difícil você fazer gestão, você gerar emprego. Hoje a gente está com quase 6 mil funcionários. Então, quer dizer, eu pego quase 400 pau, em vez de eu aplicar nos meus colaboradores, com treinamento, com salários melhores, com vales melhores, enfim, eu não consigo fazer isso. Ô Rodrigo, já que você citou a tua empresa, como é que está a questão sua no compliance da empresa? Porque vocês têm clientes de grande porte, e certamente esse viés político teu deve ter tido um diálogo com seus irmãos, com os acionistas, né? Como é que está equacionada essa questão do compliance lá? Cafeu, a partir do momento que eu for eleito, eu tenho que me sair Durante a campanha não há problema. Durante a campanha, até porque eu não sei se eu vou ser eleito ou se eu não vou ser eleito. Não tem que ter um afastamento. Tem que ter eu me afasto da gestão, o Adriel,
que é meu sócio, ele assume a presidência da companhia, o Perfeito. Reinaldo está no conselho, o Reinaldo tem os afazeres aí que a gente tem de Noroeste e jurídico que o Reinaldo toca também, enfim, a gente tem uma parceria muito legal, o Renato toca as outras empresas, a Fint, a Sociedade de Advogados, a gente tem um relacionamento muito bom e bem definido essa questão de governança dentro da nossa empresa, né? Então, a partir do momento que eu sou eleito, eu efetivamente saio da gestão definitivamente e vou tocar a questão política. Não sendo eleito, eu retorno à gestão da Consilig, perfeitamente normal. Agora, a ideia é que eu me afaste mesmo, que a gente vai... Eu já estou no processo de transição, eu faço mais as questões institucionais, sou também parceria com o Eric Garmes, vice-presidente do Secobesp, que é o Sindicato das Empresas de Cobrança do Estado de São Paulo. O Eric, que é o CEO do da Pascoaloto. Então a gente tem um trabalho assim incansável para o nosso segmento. Eu tenho focado muito nisso. E querendo ou não querendo, Café, isso toma muito tempo da Eu gente. imagino, claro. Né? Eu estava quinta e sexta da semana passada em São Paulo, voltei, sábado eu fui para Mirassol, segunda e terça eu estava em Brasília, anteontem eu estava aqui, quinta São Paulo, e aí você acaba tratando de tudo. Fora os políticos profissionais que vão dedicar tempo integral, se você não Você jogar não o tem jogo, noção, não entra lá. Você não tem noção. Essa você Bom, tem, né? de Rodrigo para Rodrigo, Kleber, falando em lideranças políticas, né? Tem aí uma fritura do Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, por conta desse problema lá no Amapá. O que você traz para a gente aí, até para a gente ter a opinião do xará dele, o Rodrigo Mandaliti? Bom, Café, realmente o que a gente vê, o que se fala em Brasília é que o Rodrigo vai cair, né? Provavelmente, porque ontem o Lula voltou a falar novamente, né, desse lenga-lenga, de que o IBAMA estaria jogando contra o governo. A Marina Silva tirou o corpo fora. O que ela disse? Não tem nada a ver com o Ministério. O PSB também tirou, falou, não fui eu que indiquei. Isso aí é problema do IBAMA. A Marina Silva disse, é o IBAMA que analisa tecnicamente, o Rodrigo é que vai dizer se pode ou não. Então, o Davi Alcolumbre chegou junto também no Lula pedindo a cabeça do Rodrigo. Ontem o discurso do Alcolumbre lá foi qualquer coisa, né? Aliás, a fala do Lula foi para agradar o Alcolumbre. O Alcolumbre disse, o mundo todo quer que só nós contribuamos com a questão ambiental, não vamos aceitar isso. Mas foi determinante. Então, e nos bastidores do governo ontem, o nome mais cotado para o cargo já existia, que é do ministro Márcio Macedo, que é biólogo. Ele foi superintendente do IBAMA em Aracaju de 2003 a 2006 e foi secretário do Meio Ambiente do governo de Sergipe entre 2007 e 2010. Jabur, aí teria uma composição, né? Uma possibilidade da Tabata Amaral assumir um ministério e com isso abrindo para suplência. Nesse caso, recairia o Rodrigo Agostinho, ele continuaria com um cargo público, nesse caso, exercendo o papel dele como deputado federal. Isso, seria uma solução menos traumática, até porque a Marina, de alguma forma, apesar de ter meio que lavado as mãos, ela não vai abandonar o Rodrigo, que é cria dela, né? Então, talvez uma solução negociada, a Tabata vai para o governo, abre uma vaga no Congresso, o Rodrigo é o primeiro suplente, assume como deputado. E você, como é que enxerga essa trajetória do Rodrigo Agostinho? Ele sai daqui com uma eleição no segundo mandato dele de 84% de preferência, né? Vai para o deputado federal muito bem votado, na segunda não se elege, inclusive forçado muito por Bauru. Como é que você vê essa trajetória do Rodrigo? Olha, essa notícia para mim foi ontem, acho que eu vi num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, uma notícia forte, né? Porque você não ter mais a preferência é difícil, é uma briga de gente grande e, assim, eu acho que ele sai menor do que ele entrou, né? E, se eu não me engano, o Rodrigo deve ser candidato a deputado federal também. Acredito que ele vai tentar essa eleição de novo. Mas ele sai muito menor do que ele entrou. Você acredita que ele viria para federal para recolocar o nome dele em nível local? Porque a leitura de que sem a Suelen, que já tem 2 mandatos, está aberto o flanco aí, porque você não teria a máquina, né, na mão, tirando a disposição do Dr. Orlando, mas é um vice, né? Uhum. E aí o Rodrigo poderia voltar à cena política local. O Rodrigo sempre é um nome importante na política local, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa de renovação, acho que a gente precisa continuar um trabalho que está sendo realizado. Eu acho que o retrocesso para mim é bem complexo. 1 minuto, Kleber. Não, só réplica. Só para comentar, né? Como um deputado geográfico, claro que ele também foi para a bandeira do meio ambiente,
mas ele se enfraqueceu bastante. Ele foi embora, então deixou um vazio, um espaço que era dele. Aquele Rodrigo que tinha um espaço aqui, não tem mais, não existe. Essa ausência criou uma desconexão com os bauruenses, ele teria que reconstruir esse relacionamento. É isso que ele tem que pensar. E eu coloco um viezinho ideológico, porque era o Rodrigo em cima do muro. Quando ele assume anti-Bolsonaro, uma cidade conservadora como a nossa, ele perdeu boa parte do seu eleitorado local. Bem colocado, porque a partir do momento que toma posição, agora ficou claro. Então tem que ver se há votos suficientes na área política dele, ideológica, para elegê-lo. Inclusive a esquerda aqui em Bauru nunca elegeu ninguém nesse aspecto. Rodrigo Mandaliti, agora a construção aí desta sua candidatura, e parabéns pela disposição, né, tendo todo... Uma loucura, né, Café? Porque eu fico sempre me colocando no lugar, né, porque não é fácil você abrir mão, crianças pequenas e tudo mais, e afinal de contas, colocar um nome, independentemente do poder, mas as suas falas confirmam a sua disposição de lutar pela cidade, então acho que isso é louvável, né, e tomara que você tenha um bom caminho aí a ser trilhado. Obrigado, Café. Minha mulher fala isso, Rodrigo, mas as coisas estão indo tão bem e tal. E aí você lembra do teu pai e fala, vou arrumar a encrenca. Vou arrumar a encrenca. Meu pai que adorava arrumar a encrenca, né? Mas assim, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu gosto de servir, eu gosto de fazer o bem. Acho que Bauru precisa ter essa representatividade, a nossa região precisa. E tenho gás, tenho saúde, tenho bons gestores para me ajudar nessa luta aí, que a minha empresa vai andar tranquilamente. E preparado para o bônus e ônus, né? Tenho bônus, tenho ônus, tenho as críticas, desde que sejam construtivas, eu sou super aberto a críticas, a diálogos. Acho que isso é importante. Rodrigo Mandaliti esteve conosco aqui, ele que é o presidente do MDB. Obrigado, um abraço para você. Café, Jabu, tudo certo com o jornal pro fim de semana? Tudo certo, repercutindo aqui a entrevista desse ótimo quadro que vai se oferecer aí para a política local. Tudo muito encaminhado para amanhã. Bom final de semana a todos. Sem mencionar a fonte, parabéns pelo furo de reportagem aí do caso Pamplona. Bacana, obrigado. Kleber. Bom dia a todos, um grande abraço, um grande final de semana. Muito bem, o Café com Política volta na próxima sexta-feira, sempre discutindo a política local, regional, estadual e nacional. Bom, eu volto amanhã, eu gosto de trabalhar aos sábados também, então a partir das 7 da manhã, acompanhe comigo o Economia 360, ao vivo aqui, para descomplicar a economia. Segunda-feira, voltamos com Cidade 360. A você uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá! Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.